Estamos estudando o livro Contentamento, da Nancy Wilson. Nós vamos estudar o capítulo 9 e o capítulo 10. Capítulo 9 diz: As dificuldades de um vaso de barro. Sejam todas bem-vindas. Vamos lá? As dificuldades de um vaso de barro. Independente dos problemas e dos desafios, por mais específicos que sejam, devemos nos lembrar de quem somos e do que Deus está realizando. Lembra que nós estudamos na lição passada uma mudança de perspectiva? Lembra que nós precisamos colocar as lentes corretas para ler o mundo? Então, nós vamos ler 2 Coríntios 4, 6 e 7, que diz assim: Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui entendemos como os nossos problemas são necessários para aprendermos sobre contentamento. Como Deus usa, os nossos problemas para que a gente aprenda sobre contentamento. O versículo diz: Temos, porém, este tesouro. Que tesouro este? Qual tesouro? A luz do Evangelho da glória de Cristo. Paulo está dizendo que o mesmo poder que criou a luz, lembra do Gênesis? Quando Deus, por meio de sua palavra, disse, haja luz, aquele poder, o mesmo poder que criou a luz, é o mesmo poder que traz luz para o nosso coração obscurecido. Onde Deus guarda esse tesouro? Em vasos de barro insignificantes. Vasos de barro é uma metáfora perfeita para nós, porque fomos feitas a partir do barro e colocadas na fornalha para que nos tornemos humildes. Humildes recipientes que armazenam tesouro. Que armazenam tesouro. Que armazenam o poder do Espírito Santo. O poder do conhecimento da palavra. Olha que tremendo. Não vasos de ouro ou vasos de prata, mas vasos de terra molhada, vasos frágeis e limitados. Agora, por que Deus colocaria o seu tesouro inestimável dentro de vasos tão indignos? Por que Deus nos escolheu vasos tão frágeis para colocar o seu tesouro? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O maravilhoso poder de sua bondade brilha com mais glória quando colocado em vasos de barro. Aí é quando esse tesouro brilha ainda mais. Quem foi Paulo? Um homem separado para passar dificuldades. Quando Ananias impôs suas mãos sobre Paulo, o Senhor disse: Este é para mim o escolhido. E lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos 9, 15 e 16. Ele diz assim: Este é para mim o escolhido, e lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, Paulo. Eu quero ler para vocês a página 95 do livro, e os versículos seguintes de 2 Coríntios 4, lembra que nós iniciamos com 2 Coríntios 4? Ele está falando que os versículos seguintes diz assim: Paulo foi atribulado em tudo, porém não angustiado, perplexo, porém não desanimado, perseguido, porém não desamparado, abatido, porém não destruído. Versículos 8 e 9. Aparentemente, vasos de barro não têm moleza. Do lado de fora são rodeados de dificuldades,
atribulados, perseguidos e abatidos. Mas do lado de dentro, onde o tesouro se encontra, não são angustiados, nem desanimados, nem desamparados, muito menos destruídos. Como isso é possível? Lembre-se, Paulo aprendeu o segredo de estar contente e nós também podemos aprendê-lo. Foi a primeira lição, né? Aprender a viver contente, aprender a ter contentamento, porque isso não é natural nosso, né? Nós nascemos insatisfeitas, reclamonas, nós estamos aqui na escola de contentamento. Temos a tendência de fixar nossos olhos no que é visível, nas dificuldades, no exterior, não é isso? E não notamos o que há dentro do vaso. Paulo diz para não desanimarmos. Enquanto caminhamos pela fé, veremos nosso homem exterior se corromper, mas nosso homem interior pode ver a glória presente e a vindoura. Ou seja, nós temos esperança para o futuro. Quanto mais praticamos o contentamento, mais o nosso espírito se renova. Paulo colocou todas as dificuldades de vaso de barro em contraste direto com o tesouro interior. A pureza, o conhecimento, a paciência, a bondade, o Espírito Santo, o amor não fingido, a palavra da verdade, o poder de Deus, a armadura da justiça. No contentamento, tudo isso dentro do vaso, no interior do vaso, no contentamento, tudo isso reluz. Paulo pediu 3 vezes: tira esse espinho da minha carne. Ele pediu a Deus e Deus disse: a minha graça te basta. Encontra em 2 Coríntios 12, 7, 8. Paulo conclui: de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando sou fraco, aí eu sou forte. Aí é que sou forte. Você captou? A força de Jesus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Paulo tem prazer nas fraquezas físicas, emocionais, espirituais, pois sabe o que é ter o poder de Cristo repousando nele. Olha que precioso. Ele conhece o que está dentro do interior desse vaso frágil, desse vaso de barro. Como você tem visto suas necessidades? Angústias, fraquezas. Você se gloria? Você encontra forças nas circunstâncias? Você encontra forças no vaso de barro? Quando começamos a ter prazer em Cristo, nossas dificuldades, por causa de Cristo, elas perdem o seu valor e ficamos mais forte. Ficamos mais forte. Deus nos faz fortes. Eu quero ler outra passagem do livro que está na página 100, para a gente poder finalizar. O capítulo 9, Dificuldades de um vaso de barro. Pegue sua fraqueza dada por Deus e peça ao Senhor que manifeste o seu próprio poder e força nela. Pegue suas enfermidades dadas por Deus e glorie-se nelas. Tenha prazer nessas coisas. Não porque são boas em si mesmas, mas por serem dificuldades próprias de vasos de barro. E quanto mais o vaso é golpeado, mais a bondade e a glória de Deus brilham. Quando vemos que a excelência do poder não é nossa, mas de Deus, a nossa fé cresce. Amém? Aqui nós finalizamos então o capítulo 9 do livro. Capítulo 10 tem por título Contentamento nas Aflições. Começando então com as palavras da Nancy aqui, tá? Eu estou usando tudo que eu tenho falado aqui, está dentro deste livro, Contentamento. O contentamento não é insensível, cruel, estoico, sem sentimentos. Ele sofre, ele é sensível, se submete a Deus e vê a providência de Deus em cada detalhe. Em Isaías 53, versículo 3, fala que Jesus é homem de dores e que sabe o que é padecer.
Ele nos entende, entende nosso sofrimento, porque ele já passou por vários tipos de dores. Ele já passou pelo sofrimento. Então, ele nos conhece. Ele sabe quando dói, ele sabe quando a gente sofre. E é com ele que aprendemos como lamentar. Existe uma forma, se aproximando confiadamente do seu trono. Como lamentar? Se aproximando de Deus. Deus é a fonte de misericórdia e graça para cada circunstância. Em João 14, 1, de 1 a 4, Jesus está ali confortando os seus discípulos, né? Diante do sofrimento. Quando Cristo identifica que Judas é o traidor e que Pedro vai negá-lo, ele está confortando os discípulos. Ele diz para eles: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. João 14, de 1 a 4. Nós também somos consolados com este versículo. Devemos crer que ele está preparando um lugar para nós. O sofrimento, ele não é pecado, mas ele pode se tornar pecado se você não administra bem as suas aflições. Se você não administra bem as suas aflições com sabedoria, né? O sofrimento pode se tornar pecado. Como passar pelo sofrimento de modo que eu honre e glorifique a Deus? Tirando os olhos de nós mesmas e buscando a Deus. Lembra que eu falei que nós somos muito centradas. A gente faz uma leitura de tudo de forma muito humanista. Nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos. Nós precisamos sair do centro e olhar para o Senhor. O versículo que nós acabamos de ler diz: vou preparar-vos lugar. Deus está preparando coisas boas nessa vida, como também está preparando para a eternidade e preparando a eternidade para nós. Existe uma eternidade de alegria e isso é um consolo para nós. Nossas aflições devem evidenciar a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Samuel Rutherford, ele escreveu estas palavras em uma carta a um de seus amigos. Você tem agora uma doença e após ela a morte. Junte então o suprimento para essa jornada. Deus lhe dá olhos para ver através da doença e do sofrimento e para enxergar além da morte. Essas palavras servem para todas nós. Podemos ter ambas as coisas diante de nós, ou somente uma delas. Alguns morrem por outras causas que não uma doença. De toda forma, todas nós deveríamos preparar suprimento para esta jornada final. E no que consiste tal suprimento? Eu gostaria de dizer que uma despensa cheia de contentamento cairia bem. Então, se você está sofrendo por alguma doença, está diante da morte, quando você carrega o suprimento do contentamento, que suprimento é esse? Que reserva é essa, né? A gente precisa, mulheres, fazer uma reserva, um depósito, uma poupança de conhecimento de Deus e dos seus atributos, do seu caráter, das suas promessas, dos seus planos. A gente precisa andar com o nosso tanque cheio, a gente precisa dessa reserva. Por quê? Para passar pelo dia mau com contentamento. Se vivemos com ansiedade, medo, descontentamento, inveja, olha quanta coisa ruim. Quanta coisa que muitas vezes nós acumulamos, ao invés de ganhar, de investir no conhecimento da palavra de Deus, de conhecer mais de Deus, de se encher dele. Muitas vezes a gente se enche de ansiedade, não é? De medo. Concordam? Então, se vivemos com ansiedade, medo, descontentamento e inveja, não estaremos preparadas para o dia mau. Sabemos que Deus nunca nos abandonará, nem nos deixará, ainda mais no dia da nossa morte. Mas por que nós sabemos isso?
Por que não precisamos andar ansiosas e com medo? Porque nós temos a fonte, porque nós temos suprimento. Não é isso? Nós precisamos desse suprimento. E a gente só vai enxergar esse futuro com Deus se a gente se encher dele. O descontentamento é uma atitude grosseira para com Deus. Uma postura que culpa ao invés de agradecê-lo. O descontentamento, então, ele culpa Deus, ele não agradece a Deus. Claro que nós não somos de pedra. Quando a dificuldade vem, nós sofremos. Não somos estoicas, nós somos cristãs. Nós sentimos o sofrimento. Mas a tristeza descontente é diferente da tristeza piedosa. A tristeza descontente, ela é pecaminosa, ela culpa Deus. Quando chega aquele momento de dor, de aflição ou de morte de um ente querido, a pessoa se desespera, a pessoa pergunta, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço. Eu não mereço passar por isso. É uma pessoa que está sempre ferida, ela é inconsolável. A tristeza piedosa, por outro lado, ela corre para os braços do Senhor, procurando por consolo, confiando que Ele é amável, que Ele é bondoso. Então a gente pode sim passar pelo sofrimento. E a gente vai sofrer, vai doer, a gente vai contar para o Senhor que está doendo. Mas a gente é consolada por Ele. Somos consoladas por Ele. E nós não precisamos pecar, porque nós escolhemos estar nos braços dEle. Mas vai sentir isso quem tem intimidade com o Senhor. Quem caminha com uma mente bíblica. Quem amadurece espiritualmente. Quem quer viver uma vida contente, satisfeita na vontade de Deus. Todos experimentam sofrimento em certo momento da vida. Como então devemos nos preparar de modo que estejamos preparadas na fé? Não sendo mórbidas, nem nos entregando às preocupações. Antes, no entanto, estejam preparadas para os momentos difíceis da vida, andando pela fé, ainda em tempos de prosperidade. Ainda em tempos de prosperidade. Confiar em Deus nas pequenas dificuldades nos prepara para confiarmos nele nas grandes tribulações. Todos têm tribulações, sejam problemas de saúde, sejam questões financeiras, seja solidão, sejam relacionamentos quebrados, seja qualquer outro tipo de dor de cabeça. Nosso Salvador é um homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53, 3. Ele é um homem de dores que sabe o que é padecer, ele conhece o seu sofrimento. Temos um Salvador que compreende essas coisas muito melhor do que nós. Portanto, podemos nos voltar ao nosso Redentor. Então, olhe para Cristo, mulher. Viva esse sofrimento que você, porventura, esteja passando, olhando para Cristo. Guarde o seu coração para que ele não se turbe. Amém? Que você seja consolada pelo Senhor através das palavras da Nancy, né? Através da palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim. Não perca a esperança. Ele já preparou um lugar. Ele tem preparado um lugar. Muito feliz de ter vocês acompanhando esse estudo do livro Contentamento. E agora eu quero orar e nós vamos finalizar então. Vamos orar, peço a vocês que estejam orando, né? Por esse projeto aqui, que nasceu no coração do Senhor, tá bom? Vamos lá? Senhor, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, reconhecemos o Senhor como Deus sobre a nossa vida. Não há outro como o Senhor. Tu és o único e verdadeiro Deus. Obrigada porque o Senhor é poderoso, é imutável, porque o Senhor é fiel. Ainda que infiéis, o Senhor tem nos olhado com misericórdia e graça. O Senhor tem nos levantado todas as manhãs. O Senhor tem nos dado ar para respirar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pelos teus planos, pela tua promessa de nos buscar. Nós te louvamos, ó Deus, porque somos consolados pelo Senhor todo o tempo.
porque o Senhor sabe o que é sofrer. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, dê forças às minhas irmãs que estão sofrendo, seja o que for que elas estão sentindo, o que for que elas estejam passando, qualquer aflição ou sofrimento. Socorre, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço socorro. Eu te agradeço, Deus, mais uma vez por essa oportunidade de falar da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.